falar sobre pessoas que buscam atendimento com frequência. Então, no contexto da atenção primária à saúde, todo mundo aqui provavelmente tem um paciente assim, e o que a gente vai falar são conceitos e ações do ponto de vista médico e da equipe. Haja vista que é uma situação que revela a necessidade de trabalho em equipe, mais do que outras ações na medicina. Quando a gente tem uma análise menos crítica dessa situação, por vezes a gente classifica aquelas pessoas que consultam com frequência de inconvenientes. Elas podem, no olhar mais pejorativo, atrapalhar atendimento de outras pessoas, elas podem ocupar um grande tempo da sua agenda diária, semanal até, e dando um olhar mais empático, a gente pode avançar sobre as variáveis que influenciam a necessidade dela estar lá com frequência. Então, eu queria contar com agora a interação de todos. O que é um paciente hiperutilizador do serviço? Talvez vocês tenham já alguns em mente no contexto de vocês. Vocês conseguem contextualizar isso? Aí tá aberto para todos, tá bom? Carol também, fica à vontade. O que é o paciente hiperutilizador? Bora falar um pouquinho sobre esse conceito para ver se encaixa com algum daqueles que a gente tem das nossas unidades. Certo. Pacientes hiperutilizadores no sistema de saúde são aqueles que possuem as suas enfermidades, mas elas poderiam ser tratadas em casa, ou até mesmo eles retornam para o sistema de saúde por qualquer motivo, os quais, mesmo que banais, mesmo que o tratamento seja simples, ele vai estar sempre lotando a agenda do médico, certo? E fazendo com que os outros atendimentos que são necessários, até mesmo os de urgência, lotando a unidade e deixando assim o seu tempo ocupado demais. Eu tenho alguns na minha unidade. Na minha unidade, mas geralmente são os idosos, né, que moram sozinhos e buscam mais até mesmo aquela palavra do médico, até mesmo a palavra de conforto. Muito bom, César. Você colocou aí algo sociodemográfico. Quando você conhece a sua região, você identifica então a faixa etária mais frequente e na literatura aponta mesmo que na sua unidade, mas no Brasil como um todo, os idosos se destacam como pacientes hiperutilizadores. Pode No meu falar. PSF, a maioria dos casos são de mulheres, principalmente as com fibromialgia. Eu tenho muitos casos de fibromialgia na minha região e, em específico, duas pacientes, elas são, assim, especiais. Toda semana elas estão marcando presença lá no posto, pelo menos 2 vezes por semana, com busca de atestado. Quando não é um atestado, é uma medicação injetável. Quando não é uma medicação injetável, é para conversar. Então, elas são bem complicadinhas. Idosos lá na minha região é mais calmo, mas as mulheres, as com fibromialgia, são especiais. Essa questão, paciente utilizadores, revela a necessidade de uma medicina de excelência na atenção primária em qualquer instância. Haja vista que há uma grande demanda assistencial por sua parte, e aí você responde a essa pressão assistencial de alguma forma, que é uma das variáveis que influenciam em ela vir mais vezes ou não. Então, foi bom o César citar uma faixa etária frequente, que é uma definição que tem em algumas literaturas, os idosos. Foi bom, Raquel, você citar a doença que ela tem. Então, a doença crônica é outro motivo que faz com que a pessoa seja hiperutilizadora. E você abordou também algumas questões que remetem à saúde mental, que é outra condição que faz com que o paciente busque o sistema com frequência. E aí, a gente tem abordagens diversas a essa condição. Então, não é simplesmente por ir muitas vezes à unidade que a abordagem vai ser bem linear. Não, é identificação e o ganho secundário que a gente busca identificar no paciente é que vai demarcar qual vai ser a nossa conduta. E eu gostaria de saber, caso tenham dados ou caso não tenham uma estimativa mesmo, se vocês fossem chutar, quantos por cento dos pacientes de vocês são hiperutilizadores, de acordo com esse conceito que já tem na mente de vocês agora. E aí, você atende aquele paciente, sabe que ele poderia ter sido manejado até mesmo com o auxílio do agente comunitário de saúde, pelo técnico, pela enfermagem, mas aí você tem aquele atendimento muito centrado e aí ocasiona a sobrecarga de trabalho também, né? A Samira está dizendo que tem situação semelhante lá na unidade dela. Então, eu vou trazer aqui para que a gente tenha um embasamento teórico acerca de definições. Não tem uma definição muito precisa, assim como a gente tem, o que é diabetes mellitus tipo 2? A gente sabe muito bem, todo mundo concorda com o parâmetro. Agora, um paciente hiperutilizador é um pouco de tudo isso que vocês citaram aqui. Tem questões de resposta do serviço de saúde, tem questões próprias do paciente, que são as condições crônicas, tem questões de competência médica. Então, o médico com baixa habilidade técnica para manejar os problemas, ele vai ficar hiper prescritivo, hiper solicitador de exame e prescritor de fármacos também, né? E o paciente não tem a melhora da sua condição clínica, ele fica voltando, você terceiriza a culpa para o serviço ou para o
paciente, sendo que a competência técnica de realizar o melhor diagnóstico, a melhor avaliação, é por nossa conta. Só citar para vocês essa referência, para que vocês comparem com a realidade. Aqui diz que os pacientes hiperutilizadores são aqueles 3% que mais consultam você ao ano. Então, dentro da unidade, caso você tivesse, né, um sistema informatizado, você poderia aplicar um filtro por quantidade de consultas, a depender da qualidade do seu prontuário eletrônico. E você teria esse dado, e essa inteligência gerada pelos dados registrados motivaria uma equipe a atuar de uma forma profilática diante do público. Mas se você consegue identificar isso, mesmo com a tecnologia leve que vocês têm, então a competência mesmo cognitiva, a identificação manual de quem são as pessoas, algo também já pode ser feito. Mas está aí uma definição. Outros autores, eles apontam um número fixo mesmo de pessoas que consultam acima da média. Então, essa revisão de literatura, os artigos estarão à disposição de vocês, só clicando nesse link aqui. Vou mandar o PDF. É assim, ó, mas tem vários motivos, né, como a gente estava citando. Pode ser aquela pessoa, vou colocar aqui utilizando essa referência, que classifica uma pessoa que utiliza 7 vezes o serviço como hiperutilizador. Mas se o cara tem uma condição clínica não estabilizada ainda por exemplo, baixa assistência farmacológica. Então, o que você prescreve para ele não tem à disposição para o contexto dele. Ele vai não ter a sua condição clínica crônica melhorada e não é porque ele precisa de um ganho secundário, ele precisa do ganho primário, que é estabelecer a sua doença, né? Mas existe essa definição, aquele paciente que consulta 7, 11, 12, 20 vezes a assistência médica durante o ano. E não só você na unidade de atenção primária. Então, aquele paciente que vai para você a cada mês ou a cada semana, ele, caso não tenha limitação geográfica, busca também outros serviços, como unidade de pronto atendimento, né, a UPA, ou outros serviços que não sejam de saúde também. Então, aquele paciente que está muito nos serviços que ele tem à disposição. Quer ver? Pergunte, assim, quando você tem essa possibilidade de conhecer mais essa pessoa, quando vai elaborar algum plano para atuar sobre ela, o agente comunitário às vezes fornece, ela também vai para não sei aonde toda semana, lá fizeram isso, já não aguentam, alguma coisa nesse sentido. Então, mas a gente tem essa definição também de uma quantidade de atendimentos por ano no serviço como um todo, seja primário ou secundário. Essa divisão também é interessante, que foi o que o César colocou quando ele citou dos idosos. Estima-se que o hiperutilizador, por faixa etária, são os 10% que utilizam mais o serviço no ano. Os 10% da faixa etária. Então, se você pega os idosos e separa lá os 10% mais frequentes, eles podem demandar, você vai precisar parar para olhar quem são eles e avaliar se essa hiperutilização, qual é o ganho que ela está tendo por isso. É a condição crônica, é o serviço de saúde que não está atendendo a ela do ponto de vista farmacológico ou de exames complementares, como foi citado aqui, ou outra demanda que você poderia suprir e que ainda não estava com o olhar aberto para isso junto à equipe. Tá? E aí, gostaria da consideração de vocês sobre isso. Um paciente utilizador é sempre um problema? Isso, ao ter essa identificação, isso é sempre problema dele? Eu acho que é o mais frequente aqui, né, Neto? As pessoas citando que elas buscam essa atenção dentro do serviço, parece ser a justificativa mais frequente aqui para todos. Mas eu gostaria de destacar que, mesmo que você passe a saber o nome e o sobrenome da pessoa, em virtude de tanto ela ir para a unidade, isso pode não ser apenas um problema dela. Esses destaques que eu fiz anteriormente devem ser colocados à mesa, como o que é que o serviço aqui está falhando, o que é que a equipe está falhando, e uma avaliação crítica, né? Uma autoavaliação sobre a minha competência enquanto manejo dessa queixa e da minha possibilidade de realizar algum plano para isso. Eu lembro de um paciente que ia para o plantão, uma paciente que ia atrás, segundo ela falava, estava com crise de asma e ia atrás de amnofilina sempre, assim, bem uma droga que nem se usa. E ela, há décadas, sei lá, ninguém tinha condição de fazer um plano terapêutico para ela, era no pronto atendimento. Ela até já buscava também a unidade de atenção primária, mas a galera era mais comedida para manejá-la. E no pronto-socorro você não tem tanto tempo assim para fazer uma abordagem mais integral. Aí o pronto-socorro é um local que os pacientes buscam para receber prescrições. Então, esse perfil de hiperutilizador com demanda prescritiva é muito frequente no pronto atendimento, descrito aí por Luiz Neto. Então, ok, só para destacar que pode ser sim um problema da pessoa,
mas o que eu proponho é que tenhamos uma visão ampliada para avaliarmos melhor e, com isso, a gente estabelecer uma melhor conduta e não cometer um problema que é ser hiperprescritivo, tanto farmacológico quanto exames complementares. Quando você solicita um exame em resposta a uma ação frequente dela, a uma solicitação frequente, lembra que ela vai ocupar Outro ponto aqui, Diga aí. Daniel. E o bom é que eles toda vida eles vão procurar a gente e ficam pedindo as coisas mesmo. Eles pedem, doutor, não é bom, será que é bom fazer isso? Não. Eu tomar isso, porque um vizinho meu tomou e se deu certo. Eu tomo esse remédio para ansiedade, não dá certo, mas meu vizinho tomou e disse que é muito bom. Esse é mais caro, mas parece que é melhor. É sempre essas conversas. Eu disse, não, rapaz, tenha paciência. A gente orientando da maneira possível. E você falando aqui, eu lembrei que outro fato que facilita a identificação, mesmo que não seja o seu paciente na atenção primária, seja lá no pronto atendimento, é a utilização recorrente de termos técnicos. Ele sabe alguns termos por ter tanto tido consultas, e ele sabe, tô aqui com dor no abdômen inferior, ou então ele Certeza. diz o nome dos exames, né, que por vezes Isso. são complexos. E Será que não é bom uma a coisa, biópsia? Oi, Carol. uma coisa que acontece é que a gente ele até perde o descrédito. Quando ele está sentindo realmente alguma coisa, o médico ele não dá o crédito para ele quando realmente é uma doença, já que ele está sempre ali, sempre é uma coisa que você... E às vezes ele está realmente apresentando uma dor abdominal, pode ser uma apendicite, acontece isso muito... Eu já trabalhei em UPA, chega muita gente viciada realmente em morfina, em tramal. E quando ele realmente está com problema, você não dá atenção. Você acha que o paciente não tem nada. Isso é bem Mais notório, uma é vez complicado. aquela injeção. Isso é O ruim, paciente isso chega, né, acontece. doutora? Aí a gente pensa que é a mesma coisa. Isso, a gente às não vezes atende é a de mesma novo, coisa, fulano, com a infelizmente, chatice verdade. dele, com o vício dele. A gente já não dá crédito quando Sempre realmente sente aquela é. dor, sempre sente. Aí quando for verdade, a gente não vai, infelizmente, a gente não vai Isso, acreditar. isso é um grande problema. Não sei se você pegou, Marcelo, na hora aqui que a gente estava falando, a gente listou que as questões relacionadas à hiperutilização podem estar associadas ao paciente com suas questões mentais, com suas doenças crônicas, ou ao serviço com sua ineficácia na assistência farmacológica ou de exames complementares. Então, as considerações que você fez são bem pertinentes mesmo e são encontradas. Então, por vezes, o meu questionamento agora, que é sempre um problema, pode ser sim sempre um problema, mas ele nem sempre está centrado na pessoa, no paciente propriamente, né? A visão crítica sobre essa questão. Então, esse tipo de definição que eu vou falar para vocês aqui agora, ele não precisa de dados estatísticos, mas as sensações que você tem, que é o que um pouco que o Job falou, quando você começa a saber o nome, de fato é relevante para a repercussão clínica. Então, quando os pacientes superam o tempo de consulta e a frequência de consulta esperada para a sua condição clínica, aí e ainda que quando há uma resposta adequada do sistema de saúde, é que essa hiperutilização fica patente. Então, um paciente que tem um quadro agudo, relacionado a vias respiratórias, por exemplo, você sabe que talvez na segunda consulta, você resolve o caso e, estando tudo beleza, ele segue e só vai voltar na próxima condição clínica, né? Mas aí, se essa condição desencadeia outra e outra e outra, você vai avaliar se é algo crônico, caso não seja, já vale a pena ter alguma inclinação para ganhos secundários. Então, o perfil de pacientes são citados aqui. São mulheres, idosos, desempregados, doentes crônicos. E nessa referência aqui, 41% dos pacientes hiperutilizadores, eles têm sim alguma doença física crônica. Então, talvez, para o contexto de vocês, não sei se isso vale, né? Que o que foi falado aqui mais frequentemente não foi doença física, né? Mas na literatura aponta que a doença física, sim, é a principal. Só que é uma literatura internacional, então, como tem influência socioeconômica, para o contexto nosso, pode não ser a doença crônica o principal. Pode ser as questões citadas mesmo de precisa ir até a unidade porque no seu âmbito familiar não é ouvido, não consegue expressar sensações, sentimentos, e aí está no grande tema de saúde mental. Mas vale a pena ter esse dado que justifica totalmente o que Carol falou. Quando o paciente vai lá no plantão e ele já é um paciente recorrente, considere que pode ser uma doença crônica agudizada. O Marcelo falou isso também, né? Que é uma paciente hiperutilizadora, mas era uma doença não diagnosticada até então. Mas aí, segundo lugar, doença mental e 15% acontecimentos estressantes de vida, que pode ser um filho preso, né? Eu já atendi alguns assim,
alguma, alguma doença difícil dentro da família, situações de luto, por exemplo, a pandemia como terceira onda gerou problemas mentais e possivelmente na abertura mais tranquila de atendimentos, as pessoas vêm em massa e o resto, outras coisas. Então, existe esse termo aqui, ó. As pessoas hiperutilizadores têm maior probabilidade de apresentarem sintomas vagos, inespecíficos, quadros clínicos pouco organizados e indiferenciados, fazendo com que você não consiga traçar um diagnóstico, uma avaliação clínica mesmo sem diagnóstico, ou sequer encaixar em uma história natural que possa ser elucidada através de exames complementares. Isso aqui foi totalmente ilustrado pela Cícera, quando falou daquela paciente que vai lá com sintomas, embora tenha o diagnóstico DM2 e com adesão farmacológica questionável, ela cita ainda queixas indiferenciadas não associadas à sua doença crônica. E isso é citado como MUPS, sintomas médicos físicos inexplicáveis. Então você pode utilizar esse termo na Interessante descrição. que muitos procuram a gente, não está sentindo nada, mas estava sentindo uma semana atrás, 3 dias atrás, estava sentindo, e queria saber por que era. Aí a gente pergunta, mas agora está sentindo alguma coisa? A senhora está sentindo alguma coisa? Está sentindo alguma dor? Não, agora eu estou bem, agora eu estou ótimo, mas 2 dias atrás, 3 dias atrás, não estava bem. Aí começa a falar, e fica uma conversa cansativa, e a gente fica explicando, não, mas tenha paciência, é assim mesmo, ou tem dia que você vai ficar pior, outro vai ficar melhor. A gente tem a gente orienta da melhor maneira possível, mas é bem complicado esses pacientes mesmo. Os pacientes hiperutilizadores, quando você tem mais, isso depende do volume de pacientes hiperutilizadores no seu serviço, associado à sua competência emocional, a sua enquanto médico ou médica, inteligência emocional, quem sabe. Porque você aguenta mais ou menos pessoas com esse perfil. E dessa forma, é um fator de risco para você, profissional de saúde, ter burnout. E aí, um dos sintomas, repito, é prescrever mais do que o usual, passar a prescrever mais do que o usual, exames complementares e fármacos. Sabe aquele paciente que você não tem mais paciência de abordar o desmame de benzodiazepínico? E aí chega uma hora que... ou então você inicia um atendimento em uma nova unidade e alguns pacientes vêm para solicitar o fármaco de prescrição na receita azul e você reflete, rapaz, como é que o médico anterior prescrevia tanto, tipo, viciou a comunidade, mas aí provavelmente o cara já chegou no Mas burnout. essa questão é complicada, viu? A gente tenta fazer, aí se a gente diz que vai tirar, aí já começa a agredir a gente com palavras. Não, é porque eu tomo há muito tempo, porque eu só durmo com isso, se eu não tomar eu vou ficar bem. Aí, meu filho, é complicado fazer esse desmame, viu? Mas é sempre tentando fazer o desmame, sempre tentando. E aí você, provavelmente, o profissional anterior ou tinha baixa competência técnica em relação a você, ou já estava com burnout mesmo, assim, não estava nem pensando mais, prescreve e tchau, próximo, né? Próximo paciente, que aí não é interessante ao longo do tempo conduzirmos a nossa carreira nesse sentido. Provavelmente por isso que ele pediu para sair. E aí, como intervir? Gostaria de que fosse nesse momento compartilhar algumas experiências exitosas, primeiramente. Tem algum paciente que você tinha como hiperutilizador e aí depois de uma conduta que você estabeleceu, conseguiu êxito na redução de volume de consultas e tempo de atendimento? O problema dos hiperutilizadores é que se você resolver o problema dele, ele fica mais feliz ainda e ele passa a ser mais hiperutilizador ainda. Depende. Vamos só para resgatar o contexto, né? Se for um hiperutilizador por busca de ganho secundário, ele não vai nem citar que melhorou, ele vai criar uma nova queixa, mas se não for, tranquilo. Então, a pergunta é sobre uma questão ampliada. Então, aquele paciente que há muito tempo precisava de um exame complementar e por isso estava hiperutilizador, e aí depois dessa conduta, ou então depois da atuação em equipe, conseguimos estabelecer a sua doença crônica, o conceito ampliado, mais do que só sobre o paciente. Ou então, por você mesmo, eu atuava nesse sentido, nessa abordagem, no entanto, eu decidi fazer uma revisão de literatura acerca da sua questão e percebi, depois disso, que minha abordagem deveria ser essa, e com isso eu obtive êxito. Entendeu? Então, são questões do paciente, do serviço, intrínsecas. Questões de competência técnica mesmo. Pode falar. Eu acredito que isso que você falou em relação da competência técnica profissional da equipe, acho que é uma coisa que nós temos dificuldade de
de fazermos a autocrítica nesse sentido, né? Porque muitas vezes é sempre como você trouxe mesmo, de culpabilizar o paciente, que claro tem uma parte, mas a gente encontra muitos casos que é pela forma que nós e a equipe em geral fazemos nossa intervenção com esse paciente. Temos uma dificuldade muitas vezes de nos aproximar e de buscar quais os outros problemas que está aí relacionado, né? Então, desde o ponto de vista socioeconômico, né, de entender os outros problemas desse paciente, muitas vezes a gente consegue entender e trazer outras orientações que contribuem muito para a melhora desses pacientes. Eu já tive um caso de uma paciente nesse sentido de tomar benzodiazepínico, né? E aí você tem uma tendência porque muitas vezes tem um determinado problema, não se busca a solução para aquele problema e que eles querem um aumento da dose todo o tempo, né? De benzodiazepínico. Então, que eu fui investigar, mas e aí isso também depende muito de quando nós já estamos também um longo período na unidade, né? Isso leva um tempo também para se entender todo o contexto social, familiar dessas pessoas. Então, eu já tive experiência disso, de paciente vinha muito na unidade e querendo aumentar as doses do benzodiazepínico, que eu fui, depois de umas 3 consultas, que eu consegui com ela identificar problemas familiares que ela tinha, né? Que, conversando, orientando, nós conseguimos controlar muito bem. Então, mas eu acho que muitas vezes nós temos essa dificuldade de fazer esse processo exatamente, porque às vezes a correria, então sempre a gente está com paciência, então por uma série de coisas, e a equipe também, a organização da equipe, né? Contribui muito, né? Quando identifica, não, senhora, podemos agendar para tal dia, podemos, então fazer uma organização de agenda muitas vezes contribui com esses pacientes. Outra coisa era no sentido da porcentagem que se trazia aí de pacientes com problemas crônicos e psicológicos, muitas vezes esses problemas crônicos já geram esses problemas psicológicos, né? Muitas pessoas que estão com fibromialgia, artralgia, então já tem um desgaste psíquico também que complica elas, né? Que eu acho que associa as duas coisas. Muito bom, Fernando. Você citando aí sobre essa questão, eu lembro que quando a gente entra numa nova unidade, ou então quando a gente atende um paciente que estava sendo manejado em outro serviço, passamos a ter uma capacidade de enxergar o que provavelmente o outro colega não estava. E aí, às vezes, acontece, como é que o outro estava fazendo isso, se era isso, né? Então, o hiperutilizador em outro serviço, quando é atendido por um novo médico, pode receber uma nova abordagem. Assim, talvez vocês tenham vivenciado algo parecido, de alguém que estava sendo manejado de uma forma com baixa competência técnica e, ao receber a intervenção de vocês, passaram a ter estabilização da doença. Acontece com as principais doenças que atendemos. Já visto que 27% dos pacientes têm lá hipertensão na nossa unidade, 17% a um pouco mais por cento tem diabetes tipo 2, e aí aquele paciente estava sendo manejado, não estava obtendo controle com outro manejo de outro colega, talvez pelas prescrições, quando chega até você, como é? E que prescrição é essa? Você reflete sobre isso. Que tipo de prescrição é essa? Como é que o cara mistura isso com isso? Não, tá? Aí você muda a prescrição, ou seja, coloca a sua competência técnica em jogo e com isso passa a não ter um paciente mais hiperutilizador. Provavelmente todos fizeram alguma modificação de conduta nesse sentido e conseguiram fazer esse julgamento externo aí que o outro colega não estava tendo um melhor manejo. Também existe a forma contrária, né? Na outra ótica, outra perspectiva. Como, por exemplo, se, como você me colocou, um médico novo que entra no UBS e ele não conhece aquele paciente. Então, o paciente sabe que ele é novo e não sabe o problema que ele tem, que ele faz o problema na realidade. Aí, o que acontece? Aí ele se aproveita e diz assim, doutor, passava isso e isso estava certo, faça isso, isso e isso. Pelo amor de Deus, faça isso, que eu sempre tomo, não sei o quê. Aí faz aquele drama. E o médico chegando novo, às vezes, né, quer tratar bem o paciente, estava ajeitando o outro. Então, é o contrário, entendeu? Às vezes acontece isso. Ele percebe que o médico é novo e não conhece, sabe que ele sempre vai ali, mas o médico não conhece. Mas mais na frente, o médico vai perceber que foi jogada dele e vai contornar. É mesmo. Essa é a observação. Por vezes, alguns fármacos que você não conhece, né, prescreve ali por garantia, não aquelas receitas brancas, aqueles fármacos de saúde mental que a gente não, alguns não manejam muito bem, e aí é melhor prescrever mesmo, a gente reflete sobre isso, mas depois de ser questionado sobre isso, faz uma revisão da literatura e vê que algo pode ser mudado. Muito bom. Alguém gostaria de falar? Alguns pacientes
Alguns pacientes que eu tenho atendido que têm sido justamente hiperusuários, eu fiz alguns pacientes, por exemplo, mentais, que precisavam da medicação, a gente fazia a solicitação diretamente à CAF para poder já separar os medicamentos e não deixar faltar. No caso dos pacientes hipertensos e diabéticos, eu consegui fazer mais visitas, inclusive com a ajuda dos agentes de saúde. E no caso dos pacientes que eram alcoolistas, etilistas, e a gente não estava conseguindo encontrar, porque não existe mais o disulfirano no mercado, a gente fez a troca pela naltrexone e aí a gente fez o acompanhamento também com a agente de saúde em casa, para que ele não fosse mais para a unidade. Então, assim, a gente conseguia controlar mais os pacientes que voltavam para a unidade, os etilistas. A gente está conseguindo, com a ajuda do núcleo, né, o NASF, de atendimento justamente aos pacientes com a ajuda do psicólogo mental. Os hipertensos e os diabéticos é que realmente, na minha unidade, são os mais difíceis. E aí, esses, como tem maior quantidade, eu conto com a ajuda dos agentes de saúde para não deixá-los descompensados, não deixá-los justamente sem a medicação. Algumas vezes eu até mesmo saio da conduta, se não tiver na unidade o medicamento, eu me desloco até a CAF ou até mesmo uma farmácia e consigo adquirir para ele, mas são as exceções. Eu realmente, às vezes, preciso fazer, porque é uma população muito carente. Ótimo. Então, foi uma descrição assim, bem precisa de possibilidades que geram êxito na abordagem. Que ele citou a equipe, citou todos os membros da equipe e ainda citou serviços, né? Assistência farmacológica, citou uma série de coisas que é importante, né, César e demais colegas, não absorver tudo aquilo ali, né? O sucesso terapêutico não é só sobre você, enquanto médico ou médica. É ampliado. Então, esse questionamento que eu trago nesse momento, como intervir, foi muito bem exemplificado com César. Lembre-se de uma equipe maior, né? Então, quais os danos que podem serem causados aí por essa situação de hiperutilização? Um dos danos é uso do tempo fora da curva durante o turno de atendimento. Se você se deixar levar, você ocupa lá 20 minutos, como o Marcelo colocou, muito mais do que isso, e negligencia aquele que não é hiperutilizador por não ter mais tempo. Então, o próximo paciente que precisaria de um tempinho a mais, você já utilizou aquela 1 hora. Então, um dano que pode causar é ao outro que será atendido por você. Você terá um esgotamento mental ao ponto de reduzir seu nível crítico para os próximos pacientes. Isso pode acontecer. Pode acontecer dano propriamente para os hiperutilizadores em virtude de receberem mais prescrições, e a gente sabe dos efeitos adversos das prescrições. Daqui a pouco ele tem um efeito adverso, e aí não é apenas uma queixa somática, é de fato um efeito adverso do fármaco. Ao retirar, por exemplo, um benzodiazepínico, aí você tem um efeito rebote de irritabilidade e alteração na qualidade do sono. Daqui a pouco ele tem queixas de esquecimento, e aí já é um efeito adverso de uma abordagem não adequada que deveria ter sido feita, e aí vai ser mais difícil, é uma bola de neve. E o efeito médico sobre isso é o efeito de que você tenha um burnout. Quanto mais pacientes hiperutilizadores e com um manejo inadequado, pior para você e para a equipe como um todo. E aí, pode alguém gostar de falar? Essa questão do benzodiazepina também é também bem complicado, sabe, Daniel? Porque tem disponível na unidade. Aí a gente tenta manejar outro medicamento, mas eles não compram. Eu disse, não, não tenho condição, não quero. Então, assim, quais os elementos que a gente pode ter e levar a colocar em consideração para a equipe como um todo? Então, tem alguns fatores intrínsecos que a gente precisa integrar e muitas vezes citados aqui em histórias, em casos relatados, que é a história de vida do paciente. Acho que foi o Dino que colocou que quando conheceu a história da família, conseguiu uma abordagem de maior sucesso. Então, é importante ter a autorreflexão, essa visão crítica do seu estilo como prática profissional. Se você é um médico que tem uma cultura de atendimento muito similar a pronto atendimento, há uma tendência de você não resolver o caso de forma ampliada e resolver o problema agudo e negligenciar outros aspectos que integram família e comunidade. Então, a prática na unidade de atenção primária deve ser uma prática de excelência. Seta isso, acho que vale para a vida, né? Ser excelente. Competências clínicas desenvolvidas com frequência. A gente, nesse momento, um momento que avança sobre a competência clínica. Só o fato de falar sobre essa hiperutilização e ter uma visão ampliada sobre o tema aumenta a sua competência quanto médico-médica. Competências comunicacionais, né? A sua qualidade de comunicação junto ao paciente, levando em conta questões culturais, desde termos frequentes até que a informação seja efetiva, levando em conta a ação de outros membros da equipe, como agente comunitário e demais. Questões de fora, extrínsecas. Fatores sociocomunitários, por vezes
enxergamos o fator que está influenciando aquilo e nós não temos a gestão sobre aquilo e, portanto, ele continuará sendo um hiperutilizador. Você vai atuar, mas não será efetivo totalmente, pois foge da sua gestão. A organização de serviços de saúde, né, disponibilidade farmacológica de exame complementar, como o Job citou um caso aí de paciente que ele fez o encaminhamento, mas até hoje não conseguiu sucesso, e a disponibilidade de recursos é o que demarca isso, esses fatores extrínsecos. E aí, eu gostaria de saber de vocês, a partir dessa reflexão, desse debate que a gente teve até esse momento, o que é que vocês vão fazer com esse aumento da consciência sobre o tema, esse reacender do tema na prática de vocês? O que é que vocês vão fazer com essas informações? Vocês visualizam algum efeito prático disso? Eu gostaria de sugerir para que vocês colocassem isso na parte de avaliação, hiperutilizador. A pessoa hiperutilizadora não é que não tem nada, ela tem um diagnóstico, é hiperutilizador, entendeu? Você pode gerar os insights, né, para ele mesmo fazer as associações, mas ele não é que... É porque há a diferenciação de disease e illness, né? Disease é o que a gente tem de diagnóstico, as doenças que a gente faz o diagnóstico. Mas illness é a sensação de estar doente, que ele tem. Então, o que ele citar na cabeça dele é verdade, que a sensação dele é aquela. Então, é pouco aceitável dizer que a pessoa não tem algum nível de validação, você tem que dar, pois não terá sucesso terapêutico caso não valide o que ele está tendo. Mas a quantidade de consultas que você tem com ele à medida do tempo, a geração de insights pode, se ele não tem um problema mental grave, fazer com que haja o insight e as associações para ele. Então, uma pessoa que está tendo problema familiar pode dizer que está com transtorno de ansiedade generalizada, e aí você, à medida que conhece o âmbito familiar e expõe para ele essas possibilidades de associação, você gera um insight e ele diz, realmente, é isso. E aí vai melhorando. Eu fiz algumas anotações aqui que são possíveis ações. Então, levantar os dados atuais junto à equipe, levantar essa questão junto à equipe. Então, se você está tendo um direcionamento ali para uma visita domiciliar, aquela breve conversa dentro do carro já pode servir como um levantamento de dados acerca disso, falar sobre os pacientes hiperutilizadores e propor aquela abordagem ampliada é algo que pode ser possível. Assim, não precisa ter um dia de reunião que não sei o quê. Não, abordagens, elaboração de um projeto junto à sua equipe em momentos quase que informais, eles são efetivos também. Então, aquele paciente, a dona Antônia, que a gente recebe aqui toda semana, vamos pensar em algo diferente para fazer por ela. Por exemplo, vamos pedir para que ela venha todos os dias essa semana e a gente atende por 5 minutos aqui. Aí ela vai ficar... Pode ser que ela seja contemplada em seus anseios. Então faz um efeito contraintuitivo. Se ela vai toda semana, você marca todo dia. Então você vai vir todo dia agora, tem que vir todo dia. Aí você consulta lá os 5 minutos e faz com que ela não venha todas as semanas, provavelmente, se você conseguir sucesso nesse tipo de abordagem. Então vai todo dia, um dia consulta comigo, um dia consulta com não sei quem, e você, aos poucos, proporciona esse ganho que ela busca e possivelmente terá sucesso, a depender do problema, claro. A abordagem integral, que é você considerar, as doenças crônicas, mas tudo que eu citei acerca de questões familiares, socioculturais, e verificar se você pode intervir em outras instâncias do serviço, porque pode ser isso que está acontecendo, né? E é muitíssimo importante que você tenha um ajuste do tempo de consulta, pois caso não tenha isso, vai causar dano para os seus pacientes outros, que não é hiperutilizador. O menor tempo de consulta para outros pacientes que demandariam um tempo maior. E aí, imagina a bola de neve. Se você dedica tempo a um hiperutilizador lá 1 hora e os outros 10 minutos, todos os outros vão se tornar hiperutilizadores também, porque você não vai conseguir, no tempo que tem à disposição, solucionar o problema dos outros. Então, vai ser o caos até o dia que você vai pedir para mudar de unidade, porque a sua região está o caos, entendeu? Você que cavou sua própria. Ou eu poderia acontecer isso também. Tudo bem? E outra coisa, no stress. Por quê? Paciente hiperutilizador é algo já esperado dentro do serviço. Então, espere isso, espere muitos pacientes assim, para que você alinhe expectativa e realidade, e com isso, não ache que aquilo é uma coisa, meu Deus, mais um paciente utilizador. Não, é um diagnóstico no contexto da atenção primária. É um diagnóstico, simplesmente chegou mais algum diagnóstico. Assim como o paciente hipertenso, diabético e outras questões mentais, tem mais um diagnóstico, que é o paciente hiperutilizador. E aí, com isso, você tem um alívio mental ao ponto de elaborar uma abordagem terapêutica, mais do que uma atitude, por vezes, preconceituosa com ele, ou verificar o que é que o serviço está ocasionando para não solucionar o seu caso. Tudo bem? Então, eu deixo aberto aqui para que quem quiser faça alguma consideração sobre o tema de hoje, ainda compartilhar algumas outras experiências, para a gente seguir para o final do nosso encontro.